E é meu convidado neste Jornal de Domingo, o Governador do Banco de Cabo Verde, Dr. Óscar Santos. Boa noite, obrigado pela sua disponibilidade. Nós ouvimos neste jornal que o Governo português está aberto a negociar a dívida com Cabo Verde, convertendo esta dívida em investimentos. E num país onde a dívida pública está extremamente alta, está a rondar os 151,3%, há abertura, esta provavelmente será uma boa notícia, primeiro de tudo, e há abertura de outros credores, como o FMI, o Banco Mundial, em olhar para a nossa dívida pública e renegociá-la neste contexto da Covid? Muito boa noite. Portanto, é uma boa notícia, de facto, a conversão da dívida, portanto, em investimento. Portanto, é uma solução que foi, não é uma solução nova, portanto, na década de 80... Mas que agora com a Covid foi-se precipitando. Exatamente, na década de 80 foi uma solução que foi encontrada para a América Latina, funcionou. Não conheço os detalhes, portanto, desse programa de conversão da dívida, mas não deixa de ser uma boa notícia porque reduz, de facto, a pressão sobre a reserva cambial, portanto, que é importante, e transforma a dívida em investimento que pode relançar a atividade económica. Mas não é só isso, nós também temos que ver todo o quadro global do funcionamento da economia, sobretudo da economia mundial. A projeção é que para 2021, portanto, a economia mundial vai crescer a cerca de 6%, o que é uma boa notícia. Mas estas são previsões otimistas, levando em conta o cenário de crise, de pandémica que estamos a viver. E com um país como a Índia, que é um dos principais produtores do mundo, na situação que está. Mas mesmo assim, portanto, os últimos dados, sobretudo da economia americana, no primeiro trimestre de 2021, a economia cresceu 6%. A economia alemã reviu em alta, portanto, a taxa de crescimento. São boas notícias a nível internacional que têm, de fato, impacto sobre a nossa economia. Portanto, esse é o pressuposto fundamental para que, de fato, em 2021 possamos crescer a 5%, conforme 5,8%, conforme a estimativa do Banco de Cabo Verde. Mas isso são pressupostos que nós temos que reavaliar ao longo do tempo e em outubro estaremos também em condições... O que é que poderão impactar estes números? São as expressões. Primeiro, se esse desempenho da economia internacional vai acontecer ou não. Portanto, no primeiro momento, até agora, as informações que nós temos é que provavelmente vamos ter um crescimento à volta de 6% a nível mundial. Depois vamos ter que depender também da retoma do setor do turismo internamente. Tem toda a questão, portanto, das moratórias dos bancos, se existe ou não espaço fiscal a nível do orçamento do Estado. Deve saber que em 2020, portanto, a receita do Estado sofreu uma queda acentuada de cerca de 23%. Nesse quadro de pandemia, a economia teve uma contração de volta de 15%. E nesse quadro que nós temos que operar. As propriedades são boas, nós temos que seguir a situação a par e passo e tomar as medidas, portanto, que devem impor. O Banco Central já anunciou que vai manter inalterada a sua posição, uma posição acomodaticia, se quiser, para apoiar o relançamento da atividade económica com taxas de juros, tanto nas facilidades e também nas operações monetárias de financiamento de médio prazo a nível de taxa de juros a nível de 0,75%, para permitir, portanto, que a banca, querendo, aceda ao financiamento para apoio tanto das empresas como as famílias. Eu há dias eu estava numa conferência que foi promovida pelo Banco Mundial. Foi uma avaliação que fizeram a todas as economias africanas. E uma das chamadas de atenção que fazem a Cabo Verde é justamente o nível da dívida pública, que é extremamente elevado. E pediam a Cabo Verde para ser criativo em reduzir... Entendiam as vulnerabilidades do país, entendiam a questão da Covid, mas pediam-nos para sermos criativos em reduzir esta dívida, ou com reformas ou com medidas mais drásticas. No vosso ponto de vista, como é que poderemos baixar este rastro da dívida pública? Bom, o rastro da dívida pública situava-se em 2019 em 126%. Portanto, em 2020 era praticamente impossível não aumentar a dívida por causa da situação pandémica. Mas, em termos de perspectiva, prevê-se, portanto, esse é mais responsável do Governo, que em 2021 situa a volta de 140% do PIB. Portanto, uma trajetória já descendente. Para 2026, situar-se abaixo dos 100%. Esse é o objetivo que nós todos queremos. Não vai ser fácil, obviamente. Tudo depende, primeiro, da conjuntura internacional. Para que haja relançamento da atividade turística, deve compreender que o turismo tem uma contribuição de cerca de 25% na formação do produto interno bruto, da riqueza nacional. O turismo é transversal, portanto, afeta todos os setores da economia e também das condições sanitárias internas. Como as notícias que acabamos de ver, nós estamos numa situação pandémica que exige, de fato, medidas apertadas, mais confinamento, que seguramente vão afetar também o bom desempenho da economia. Em qualquer dos casos, a nossa previsão mantém-se e que a taxa de crescimento da economia
vai situar-se à volta dos 5,6% e, no longo prazo, obviamente, que a dívida, havendo, portanto, o relançamento da atividade económica, havendo mais arrecadação de receitas, num quadro também de algum apoio portanto, de perdão da dívida, portanto, e moratórias, pode ser que nós continuemos, portanto, com uma trajetória descendente da dívida para atingir esse objetivo que nós queremos, que é a dívida pública muito abaixo de 100%, porque quando maior for a dívida, maior é a tensão orçamental, significa que muitos recursos que podem ser utilizados, sobretudo para fins sociais, têm que ser desviados para pagamento da dívida, sobretudo da dívida externa. Antecipar esta nossa conversa, nos ouvimos dois dos principais players do mercado financeiro aqui em Cabo Verde, o BEI e a Caixa Económica, a falar sobre a situação que a banca atravessa, há excesso de liquidez na banca, seguiram todas as recomendações que foram emanadas pelo Banco Central, não puseram entraves nos empréstimos e nas moratórias, mas as moratórias têm um prazo limite, nós não podemos esticá-las até ad eterno, não é? Como é que vamos resolver o problema quando as empresas, principalmente empresas do setor hoteleiro, que não vão conseguir, sejamos realistas, que não vão conseguir cumprir estas moratórias, como é que vamos resolver esse problema das moratórias? Temos que ver o quadro global. Portanto, o quadro global, seguramente algumas empresas vão precisar de apoio, não tenho dúvidas. Tem que ver a situação de cada empresa. Pode ser que algumas empresas não vão precisar de moratórias. Algumas seguramente vão precisar porque vão ter déficit de liquidez. É possível estender, mas temos que ter atenção também que, por um lado, o Estado, portanto, praticamente não tem espaço fiscal para dar moratórias ad eterno. Portanto, alguns dias as empresas vão ter que pagar. Nós temos que seguir a situação a par e passo. As empresas que têm necessidade de prolongamento do moratório, obviamente que tem que ser, o governo vai ter que posicionar se vai prolongar ou não o prazo. Do ponto de vista do regulador, do Banco Central, nós mantivemos e reiteramos a nossa posição, que vamos manter a nossa posição inalterada, facilitando, pondo à disposição da banca financiamento a taxa de juros baixa, níveis históricos, 0,75%, para de forma a apoiar todo o processo de relançamento da atividade económica em Cabo Verde. Por exemplo, que medidas é que vocês podem pôr ao dispor da... As medidas já estão em curso. Nós reduzimos bastante a taxa diretora, nós reduzimos a taxa das facilidades, a incidência do fundo a 0,5%, as operações monetárias de médio prazo, a taxa é 75%. Nós reduzimos a taxa de coeficiente de reserva dos bancos, portanto, para libertar liquidez aos bancos, e aligeramos também algumas medidas prudenciais, sempre de vista, é importante, sempre de vista que também o papel do regulador é a estabilidade do sistema financeiro. Há uma curiosidade em relação da minha parte, que é o seguinte: nós estamos a viver num período de crise a nível mundial. Não sabemos quando é que a economia vai de vez arrancar. Nós podemos temer medidas de austeridade a caminho? Nós não podemos especular. Portanto, os dados que nós temos até agora apontam, apesar das dificuldades com o setor fiscal, portanto, é só ver as operações financeiras do Estado para ver que o Estado também, com as medidas moratórias, portanto, que tomou, e com a contração da atividade económica, tem dificuldades em ter uma base tributária sólida para poder atuar com mais, portanto, com mais acuidade. Mas no plano, portanto, internacional, o estímulo tem que ver sempre de fora. Portanto, quando houver mais expansão externa, isso afeta positivamente a nossa economia. Sempre de vista que nós temos também que ter um conjunto de medidas de conciliação orçamental, tendo em conta o nível de endividamento interno. Nós temos um nível de cerca de 150% do PIB, é preciso que haja, portanto, ao longo desse período, ao longo de 4 ou 5 anos, medidas de conciliação orçamental para que, a prazo, consigamos, portanto, baixar o peso da dívida no PIB, como as pessoas percebem muito bem, quando mais endividado estiver um país, mais dificuldades esse país tem. O senhor assumiu as funções de governador do Banco de Cabo Verde muito recentemente, não há ainda 6 meses. Qual é o principal desafio que o Dr. Óscar Santos vai ter pela frente lidando com o Banco Central? Não, o desafio de curto prazo é isso. Portanto, nós temos, portanto, numa situação pandémica, 30 de setembro é um deadline importante, é o fim das moratórias. O que fazer a partir desta data? Sugestões, portanto, que o Banco Central dá ao Governo? Sugestão que o Governo, nós temos que trabalhar, portanto, analisar todo o quadro geral, a situação das empresas, a situação do NPS,
a situação da dívida pública, a situação das finanças públicas, o que é que o Banco Central pode fazer para acomodar num quadro muito importante de defesa do regime cambial que nós temos, que é paridade fixa com o euro. E dentro desse quadro global, nós temos que colocar todas as peças em cima da mesa, todos os atores a funcionar, a banca, o governo, as empresas e o Banco Central, para de forma articulada conseguimos ter uma solução que seja, portanto, o relançamento da economia, para que, de fato, possamos atingir essa taxa de crescimento acima dos 5%. Já que fala em paridade em relação ao euro, numa outra ocasião nós tínhamos perguntado ao anterior governador do Banco de Cabo Verde em relação à moeda única africana, que é um projeto que apareceu agora com a zona económica especial africana, acho que é este o termo correto, o ZLECA, e havia esta possibilidade dos africanos construírem uma moeda única, que começava pelo lado da CDO, SADC, e depois poderia juntar-se numa moeda única africana. E o anterior governador não olhava para esta perspectiva com bons olhos. Não sei se o Sr. Governador já se debruçou sobre esta questão, qual é a posição de Cabo Verde em relação a esta matéria? Bom, é sempre uma decisão política, portanto, compete ao governo definir a política cambial. Mas quais são os obstáculos que nós temos? Para já nós temos uma relação com a África, a nossa relação com a África, o comércio, não ultrapassa os 4%, isso vem de anos. Depois é preciso que haja uma convergência normativa entre as regiões, estou a falar apenas da CDO. Embora seja teoricamente discutível, por exemplo, sempre debruçar que é como objetivo que toda a África tenha uma média comum, mas vamos concentrar naquilo que é importante, que é a costa ocidental africana, portanto a chamada moeda ECO. Portanto, em termos políticos, nós temos que convencer os cabo-verdianos a desistir do escudo de Cabo Verde, portanto, a favor de uma moeda ECO que eles não conhecem. Mas não poderia circular em paralelo ou isto implica automaticamente eliminar uma? Não, exatamente. Se nós estamos a falar de uma moeda única, significa a substituição da moeda nacional, o escudo, por uma moeda da região, portanto, da comunidade, que seria uma moeda chamada ECO. Eu acredito que a maioria dos cabo-verdianos teriam dificuldade em fazer isso. Por outro lado, tem questões de ordem prática. Nós temos um regime cambial de paridade fixa com o euro, que está a funcionar muito bem. Nesse caso, a taxa de câmbio funciona como uma âncora nominal. Nós temos assistido, portanto, à convergência da taxa de inflação com a zona euro. Portanto, se as coisas estão a funcionar muito bem, temos o regime cambial que está a funcionar muito bem, está a dar estabilidade, por que mudar? Portanto, não vejo a curto prazo e nem a conciliar. Para podermos estar inseridos também neste mercado único africano que poderá surgir. Exatamente, nós temos tudo o que é a moeda única, é a última etapa de uma integração económica. Está a ver? Aqui, se formos para a União Económica, onde há circulação de bens e mobilidade do fator trabalho, falta a parte final, que é a União Monetária. Nesse caso, se pensarmos que a moeda é neutra, então que vantagens, em termos de vantagens competitivas, teremos adotando uma moeda única? Portanto, mas isso é um processo, um longo processo. Esse processo de convergência vai ser relançado em 2025, segundo as últimas informações que eu recebi. Portanto, vai ser um processo longo, mas no curto prazo, nos próximos 5, 10 anos, não estou a ver a possibilidade da mudança de regime cambial de paridade fixa para uma moeda única denominada ECO. A pandemia despertou no mercado financeiro um outro produto, que são as moedas digitais, bitcoins e outras marcas. Está-se a rir porquê? Aqui em Cabo Verde ainda não podemos pensar na circulação da moeda digital, no pagamento da moeda digital. Não sei qual é a posição do Banco Central em relação a esta matéria. Bom, Bitcoin, tanto tudo o que tem procura tem valor, obviamente. Portanto, a moeda, por exemplo, é um risco eu investir numa Bitcoin, no ponto de vista do Banco Central? É sempre risco. Não há uma entidade emissora. Portanto, enquanto, como escudo do Cabo Verde, nós temos uma entidade emissora, que é o Banco Central de Cabo Verde, portanto, ou o euro, que é o Banco Central Europeu, aí se controla a emissão monetária. Portanto, isso é uma coisa. Outra coisa é ter uma moeda eletrónica, que tem o valor que tem, mas não tem por detrás, portanto, uma entidade, portanto, que é responsável pela sua emissão. Portanto, obviamente, que é um mercado que existe. Há até propostas de entidades que querem também, em Cabo Verde, países também, que querem criar as suas bitcoins. Portanto, aqui em Cabo Verde propostas para... nós temos que seguir isso com atenção, havendo procura para as pessoas que quiserem, para as pessoas, sobretudo pessoas que têm muito dinheiro, quiserem fazer isso, mas pronto, nós temos Mas o Banco Central terá um papel regulador nesta matéria. Obviamente que tem, mas até lá vamos seguir essas propostas para ver. Mas a grande dificuldade é qual será a entidade supervisora numa moeda, portanto, que é uma moeda eletrónica,
que tem valor, de fato, tem procura, mas as pessoas têm que estar conscientes dos riscos envolvidos, porque às vezes o preço pode aumentar, da mesma forma pode cair, de uma forma dramática, e, portanto, significa que é a riqueza das pessoas que investiram enormes em Bitcoin que está em risco. É preciso sempre avaliar os prós e contras de investimento em Bitcoin. Muito bem, agradeço ao Dr. Óscar Santos, governador do Banco de Cabo Verde, por ter vindo ao Jornal de Domingo fazer uma pequena avaliação sobre a economia nacional.